Queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, da Atuba, dando sequência ao trabalho das palestras virtuais. E convido a todos neste momento, então, para elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, em agradecimento por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia, mais essa oportunidade abençoada de aqui estarmos para aprendermos um pouquinho mais a respeito das suas leis através do Evangelho do Cristo e dessa doutrina consoladora que é a doutrina dos Espíritos. E que a paz, o amor de nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações, agora e sempre. Nós vamos observar que há 2000 anos, a mensagem do Cristo, ela atravessa os séculos. E com a vinda do Consolador prometido pelo Mestre, que é a doutrina espírita, nós temos a oportunidade de aprofundarmos mais os seus ensinamentos, de entendermos melhor a sua mensagem, além do Consolador nos proporcionar também a vinda de novos conhecimentos que vêm ampliar então o nosso entendimento a respeito da vida, do seu mecanismo, de quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E através então de vários médiuns, principalmente através de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, e também de Valdo Pereira Franco, através de benfeitores amigos que trabalharam e trabalham junto deles, nós tivemos a oportunidade também de esses amigos espirituais, consultando os arquivos da espiritualidade, nos trazer inúmeras mensagens do Cristo na sua convivência com os apóstolos, na sua convivência mais íntima e também com os amigos e com os familiares. E vai ser então, através de Chico, nós vamos ter alguns benfeitores, como Neio Lúcio, Humberto de Campos, que vão nos trazer obras belíssimas, como Jesus no Lar, pelo espírito de Neio Lúcio, e o livro Boa Nova, por Humberto de Campos. Mas Divaldo Pereira Franco também vai nos trazer algumas obras, principalmente pelo espírito de Amélia Rodrigues, que nos traz narrativas maravilhosas. E é uma dessas narrativas de Amélia Rodrigues que nós vamos estudar hoje. Amélia Rodrigues, então, narra-nos assim, que a sinfonia de bênçãos pairava no ar, mesmo após encerrada a sua execução. O Sermão da Montanha jamais silenciara a sublime voz do cantor celeste, de nosso Mestre Jesus, musicando então a humanidade e direcionando-lhe os passos no rumo da perfeição. Jamais alguém dissera ditos indizíveis como aqueles. Pela sua voz se fez então a sinfonia, as notas musicais se fizeram ouvir. E o Mestre então começa a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e aqueles que padecem perseguição por amor da justiça. Porque vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E a luz destrói as trevas, a ignorância é a treva da alma. Mas Jesus continua a dizer: porque eu vos digo
que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita do que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Porque quanto mais nós estivermos evoluídos, tanto maiores serão as nossas responsabilidades espirituais. Mas Jesus nos fala, antes de fazer a tua oferta, vai e reconcilia-te com o teu irmão. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Mas se o teu olho te serve de escândalo, arrancai-o e lança-o fora de ti. Se a tua mão te serve de escândalo, cortai-a e lançai-a fora de ti. Porque o escândalo é tudo o que é mau. E logicamente que Jesus nos fala aqui de forma figurada, quando ele nos fala para arrancarmos os olhos, as mãos, a língua, os ouvidos, é como se ele dissesse para que nós deixássemos de fazer o mal. Mas ele nos fala, tendes ouvido o que foi dito. Amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E assim Jesus, ele vai musicando essa sinfonia maravilhosa do Sermão da Montanha. E nos diz, sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Porque o amor que o Pai Celestial consagra aos seus filhos é igual para todos. E para sermos então perfeitos, como nosso Pai Celestial é perfeito, precisamos aprender a amar com o mesmo amor a todos os nossos irmãos, a toda a humanidade. E então Amélia Rodrigues nos fala que Jesus, naquele dia, fez-se o libertador. Ele vai entoar agora o hino da fraternidade, unindo todos os seres humanos. Ele vai inspirar a ternura e vai inaugurar agora um período desconhecido da humanidade, o período do amor. Nós vamos ver que até hoje a mensagem do Sermão da Montanha busca o ouvido cerrado de homens e de mulheres, fascinados ainda pelas mentiras e pelas ilusões, tentando despertá-los. Mas Amélia nos diz que ao término, então, daquele dia em comum, onde Jesus deixa gravado na eternidade a mensagem do Sermão da Montanha, quando então o zimbório celeste luzia agora de astros diamantinos e a brisa carreava os perfumes da natureza em festa, fixando dessa forma os ditos dos arcanos do tempo, no momento em que o Mestre apresentava-se agora aureolado pela incomum ternura e compaixão pelas criaturas. Nós vamos ver se aproximar dele a figura de Simão Pedro, o apóstolo, emocionado, hesitante. Ele vai então naquele momento acercar-se de Jesus e interroga-o: amigo, na minha modesta existência e pobreza moral, de homem do mar, de pescador, jamais eu imaginei quanto grandioso é o amor. Porque as necessidades do imediato e o constante ganha-pão, a falta de conhecimento das coisas e de tempo também para a reflexão,
faziam que me bastassem então os usos legais e as ações sem vida pertencentes às recomendações da sinagoga. Sinagoga essa que raramente eu visito, porque a criatura humana sempre significou-me o seu próprio destino, que seria de poderosa ou de desgraçada, conforme a determinação do Pai Criador. Eu, querido mestre, avesso às tricas e às disputas, somente considerei importante o cumprimento dos meus deveres estabelecidos. No entanto, diante das lamentáveis maldades, das traições, enfrentando as competições perversas de outros companheiros ingratos e as calúnias de inimigos gratuitos, sou dominado, não nego, pela inveja dos ricos, daqueles que são felizes, enquanto que a mágoa decorrente das perseguições sofridas me leva à animosidade e também ao desejo de revidar. Naquele momento, então, Simão Pedro silenciou por um tempo, como que envergonhado da própria confissão, da constatação da sua pequenez moral. Mas logo, criando coragem, prosseguiu: ó mestre, desde quando surgiste na minha vida e na dos amigos, és o sol em noite escura e tormentosa. Porque alteraram-se os sentimentos, e hoje então, diante da magnitude das tuas lições, acontece-me uma revolução interior, musicada pela felicidade, que eu desconhecia até agora, mas, por um outro lado, eu observo também uma dor pungente, que também me invade, por não saber o que ou como fazer a partir de agora. E então Simão diz: ajuda-me, dizendo-me então qual é o primeiro passo que deverei dar na conquista desse novo caminho. E naquele momento, o amigo incomparável relanceou o dúlcido olhar pelo arquipélago de estrelas e deteve-se então agora na face do pescador, que estava orvalhada de lágrimas e de suores de emoção. E então Jesus logo respondeu: ama, Simão, ama, em qualquer circunstância e situação, por mais adversas que se te apresentem, porque o amor é o primeiro e o último passo de quem busca a perfeição e ruma na direção do excelso Pai. Nunca te detenhas no exame do mal de qualquer procedência que gera sombras perturbando-te. Nem também acuses a sombra que é portadora de peculiar magia, porque a sombra é a luz oculta, isto é, somente quando ela triunfa é que surge a claridade, que estava escondida numa outra claridade maior. Porém, observas as estrelas, as constelações cintilantes e constatarás que somente as vês por causa da sombra dominante. Embora lá sempre estiveram, mesmo durante o dia. De forma equivalente te digo que o mal é a ausência do bem, e a sua sombra
é o próprio bem. Os maus, todos aqueles que aos outros crucificam, aos que demais também caluniam e perseguem, esses estão enfermos. E ao invés de ressentimento e de ódio que inspiram esses irmãos, eles necessitam, na verdade, do remédio da compaixão, essa formosa filha do amor. Ademais, guarda na mente e no coração que tudo quanto te acontecer tem uma razão de ser, embora não o saibas, não te exaltando quando triunfes, nem te desesperando na dor. Preserva, Pedro, a tua paz no vasilhame da consciência honrada, mesmo quando erres e te aflijas, porque ela é a base para a tua felicidade futura, mediante a tranquilidade dos teus sentimentos nobres. Nunca revidas mal por mal. Confia em nosso Pai e entregue-se a Ele, sem reservas, sem receios, porque Ele cuidará de ti, investindo os mais preciosos recursos de inspiração e dando-te então resistência para os enfrentamentos necessários do teu processo de evolução. Que mensagem maravilhosa, né, que Jesus transmite a Pedro. Mas não é somente a Pedro, é para todos nós. E então, naquele momento, no silêncio musicado pelas onomatopeias da noite festiva que se fez natural, o discípulo agora estava visivelmente emocionado e com a voz embargada disse: Mestre, ensina-nos a amar, a mim e a todos aqueles que te seguimos. E Jesus então, com inefável ternura, expôs: perdoa sempre, e sempre a tudo e a todos, até mesmo aquilo e aqueles que aparentemente não mereçam perdão. O braço da divina justiça utiliza-se às vezes da aparente injustiça para corrigir e educar os infratores das soberanas leis divinas. Ninguém, Pedro, vive no corpo apenas uma vez. E os delitos que foram praticados na carne, hoje ou mais tarde, nela serão resgatados. Nunca te permitas dúvidas a respeito da lei de causa e de efeito. Conforme a tua semeadura, assim se te apresentará também a tua colheita. Porque ninguém passa no mundo livre do sofrimento, no seu processo de depuração de tendências inferiores, lapidando então as arestas morais e espirituais do ser humano. Desse modo, tudo possui uma razão própria de ser. Quanto a ti, porém, faze sempre o bem, o melhor que estiver ao teu alcance, não esperando recompensas, não esperando aplauso, mas também não temendo reprovação. Porque se assim o fizeres, já estarás amando. E o luar então espraiava sobre os montes, e toda a paisagem o seu delicado véu, realçando ainda mais naquele momento o brilho das estrelas.
e rompendo então o silêncio quase mágico daquele instante inolvidável, Jesus concluiu: Bem-aventurado sejas, Simão, filho de Jonas, quando passares a amar. E nós então poderíamos dizer: bem-aventurados seremos todos nós quando aprendermos a amar. Porque, como nos fala a benfeitora Joana de Ângeles, essa síntese proposta por Jesus em torno do amor é uma das mais belas psicoterapias que se conhece. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Numa trilogia harmônica, porém ela nos fala que ante a impossibilidade de o homem amar a Deus em plenitude, já que tem dificuldade em conhecer o absoluto, busquemos realizar então o mister, invertendo a ordem desse ensinamento. Comecemos amando-nos de início, a fim de que possamos então desenvolvermos as aptidões que dormem em nós, que estão em latência, esforçando-nos por adquirirmos os valores iluminativos a cada instante. Porque aquele que se ama de forma verdadeira, não de forma egoísta, ele se cuida. Ele não vai buscar os vícios que o prejudicam. Ele vai procurar estudar, se aprimorar, agir no bem, buscar selecionar aquilo que é bom para ele e deixar aquilo que não é. Ele vai se aprimorando dia a dia. E com esse nosso, então, aprimoramento, nós vamos também, ela nos fala, crescendo na direção do próximo, decorrência natural desse alto amor, já que o outro é a extensão dele mesmo. Porque ninguém vive sozinho, ninguém progride de forma isolada. Nós necessitamos uns dos outros para aprendermos, para nos fortalecermos cada vez mais e crescermos cada vez mais na direção do Criador. Porque através então desse alto amor que vai se estender ao nosso próximo, finalmente então nós vamos compreender melhor o amor a Deus em uma transparência, ela nos fala, incomparável, na qual o amor vai então passar a predominar em todas as emoções e vai ser o responsável por todos os nossos atos. E finalizando, a mentora Joana nos fala que diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. Se nós somos desamados, devemos amar. Se somos perseguidos, é preciso amar. Se somos odiados, torna-se indispensável amar. Se estamos algemados a qualquer paixão dissolvente, a libertação ela virá através do amor. Porque quando se ama, se é livre, porque o amor liberta. O ódio aprisiona, mas o amor liberta. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se rompe então as couraças e os anéis que envolvem o nosso corpo e o espírito então se movimenta, produzindo vida e renovação interior. Porque o amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando para nós novos rumos. Porque o amor é bênção que vai luarizar as nossas dores morais. Porque o amor nos proporciona paz. Porque o amor é um estímulo permanente. Porque somente, então, através do amor, é que o ser humano ele poderá alcançar
as cumeadas da evolução, transformando as aspirações em realidade que vai movimentar na direção de todos, do bem geral. Desse modo, através do amor, o ser vai então se espiritualizando, vai avançando na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto, feliz. Por isso, queridos companheiros, vale a pena amar. Por mais dificuldades que temos, esse é o caminho que nos conduzirá à nossa meta, que é a perfeição que nos cabe como espírito imortais que somos, trazendo-nos a paz, a felicidade e a saúde integral. Muita paz a todos. E agora então convidamos mais uma vez para, elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, agradecendo por todo o amor que Ele tem por nós, agradecermos pela vida, pelas oportunidades mil, pelas suas leis de amor e de justiça que regem as nossas vidas e que nos conduzirão até Ele através do nosso esforço pessoal intransferível. Agradecer ao nosso Mestre Jesus por tudo que Ele representa para nós, por tudo que Ele fez e faz por nós, por nos ensinar o caminho que nos levará ao aperfeiçoamento, por nos trazer o seu Evangelho de amor. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga, a esses irmãos queridos que nos doam amor, nos amparando, nos sustentando, nos encorajando para as lutas de cada dia. Que a nossa prece, ela se estenda a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, em todas as partes do planeta Terra. Essa escola abençoada em que nos encontramos, em processo de aprendizado e evolução, que chegue a cada um e que possa despertar o amor que existe dentro de cada um de nós. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Que assim seja.